Olá, pessoal, boa noite. Me deem feedback, por favor, como que tá aí o som. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos aproveitar esse iniciozinho de live, ó, para vocês enviarem essa setinha aí para esse aviãozinho, para todo mundo que possa aproveitar aí essa live. São ótimos, obrigada, Renatinha, sempre comigo aqui. Hoje a gente vai ter aula, vamos falar de coluna, então vamos aproveitar aí e enviar essa live aí para todo mundo. A Maca já tá aqui atrás para poder demonstrar as práticas. Então, ó, temos aí muita coisa boa. Obrigada pelo feedback do som. Então vamos lá, envia aí essa setinha, usa o coraçãozinho para curtir e vamos lá. Então, quando a galera entra, né? Então, o objetivo dessa live é a gente falar um pouco de mobilização da coluna vertebral e mostrar para vocês algumas técnicas para a gente já aquecer para o curso do final do mês, né? O curso vai acontecer nos dias 27 e 28 de agosto, o curso de mobilização articular da coluna vertebral. E hoje, no final dessa live, vai ter um sorteio de uma bolsa de 50% de desconto. Então, eu combinei com os meus alunos que todos os cursos eu vou sempre colocar aí alguma bolsa, né, de 50%, algum desconto, para poder dar a possibilidade de todo mundo fazer, né, ter um desconto, fazer com valor diferenciado. Então, é só quem não se inscreveu. Boa noite, professora Aline, uma honra tê-la aqui. Quem não se inscreveu, vai lá no meu Instagram, quer dizer, vocês já estão no meu Instagram, vai lá, corre e faz lá as regras do sorteio, que é colocar lá, marcar 5 fisioterapeutas ou estudantes de fisioterapia, enfim, tem umas regrinhas lá. Corre lá para poder participar do sorteio no final da live, tá bom? Então, quando acabar a live, eu entro no sorteador.com para poder e verifico todo mundo que se inscreveu, que cumpriu as regras, para poder participar do sorteio. Então vamos lá, galera. Então, primeira coisa que a gente precisa falar, se o nosso título é mobilização da coluna vertebral, para que serve mobilizar? Né? Obrigada. Fazer as mobilizações, né, serve para ganho de arco de movimento, ganho de mobilidade. O próprio nome fala, né? Mobilização. Vou ganhar mobilidade. Vou aumentar a lubrificação, vou aumentar a produção de líquido sinovial, vou ganhar arco de movimento. Isso vale para a coluna, isso vale para as articulações. A gente acabou de ter o curso agora de mobilização das articulações, né? E quando eu mobilizo a coluna, antes de realizar a mobilização da coluna, eu tenho que avaliar e verificar onde estão as restrições, onde tem menor mobilidade. Lembrando que geralmente eu tenho uma região de hipermobilidade para compensar uma região de hipomobilidade. Então, tem uma região que mobiliza menos e tem uma região que mobiliza mais. Aquela região que mobiliza mais, eu não vou ficar mobilizando mais, né? Eu vou mobilizar a região que mobiliza menos. E para isso, eu vou precisar avaliar. Ok. Então, já falamos aqui da mobilização. Vamos falar dos graus de mobilização articular. Então, os graus de mobilização articular foram preconizados por Maitland. E o Maitland falou dos 4 graus de mobilização articular. O 5º grau seria a manipulação, o ajuste, né? É quando você faz ali aquele estalo, que muitas vezes nem acontece o estalo, né? Mas é quando você chega ali no final, total final do arco de movimento. Os graus, né, que são 4. Então, nós temos o primeiro grau, que é um grau, o primeiro grau, o grau de mobilização articular, é um grau de pequena amplitude, realizado antes do início da primeira barreira. Então, se eu for pensar aqui numa barreira, né, quando eu vou fletindo aqui o punho, a primeira resistência que eu percebo é a primeira barreira. Então, primeira resistência. Então, vou tirar aqui um pouquinho os comentários, só para vocês poderem ver. Isso. E aí eu vou fletindo aqui meu punho, a primeira barreira que eu sinto é a primeira resistência. Então, quando eu vou realizar o grau 1, eu vou fazer aqui antes da primeira resistência.
Então, a mobilização grau 1 é uma mobilização de pequena amplitude realizada antes da primeira barreira. A mobilização grau 2 é uma mobilização de grande amplitude que chega na primeira barreira. Então, eu vou mobilizar até aqui, né? Aqui é a primeira resistência, então eu vou mobilizar até aqui, uma mobilização de grande amplitude que chega na primeira barreira. E já a grau 3, depois eu vou dizer quando a gente usa cada uma delas. A mobilização grau 3, a gente chega no final da segunda barreira. O que é a segunda barreira? Eu chego até o final, se passar daqui vai incomodar. Então, eu chego lá no final e faço uma grande amplitude. Então, esse é o grau 3 da mobilização articular. E já o grau 4, eu chego até o final e mobilizo, faço uma mobilização bem curtinha. Então, repetindo, para quem perdeu aí. Então, grau 1, uma mobilização de pequena amplitude realizada antes da primeira barreira. O grau 2, eu chego na primeira barreira e faço uma mobilização de grande amplitude. O grau 3 é uma mobilização de grande amplitude que chega na segunda barreira. E o grau 4, uma mobilização de pequena amplitude que chega na segunda barreira. Então, a mobilização grau 1 e a mobilização grau 2, a gente utiliza, são mobilizações mais suaves. Geralmente a gente utiliza quando o nosso paciente está mais irritável. Então, o tecido está mais irritado. Então, geralmente ele faz pouca atividade e o tecido já se irrita, ele já tem dor. E aí é uma dor que demora para passar. Ou ele precisa de remédio para essa dor passar. E às vezes, mesmo com remédio, a dor demora para passar. Então, são pacientes mais irritáveis, o tecido está mais irritado. Já a mobilização grau 3 e a mobilização grau 4, eu vou utilizar quando o paciente está menos irritável. Então, ele pode fazer várias atividades e a dor aparece. Então, ele já faz um tempo maior de atividade e a dor aparece. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que corre. Então, um paciente não irritável, ele poderia correr por horas ou por um bom tempo, e a dor ia aparecer no final daquela atividade. Ou após aquela atividade, ele ia ficar com um pouco de dor, mas não é nada que muitas vezes é incapacitante, ou ele senta um pouco, ou deita um pouco, ou relaxa, enfim, e aquela dor já aparece, ele para de fazer aquela atividade, a dor já desaparece, perdão. Já o paciente irritável, não. Ele começa a correr e a dor já aparece, e muitas vezes já é uma dor incapacitante, ou seja, ele nem consegue continuar a corrida, tá? Então, o grau 1 e grau 2 a gente utiliza para os pacientes irritáveis e o grau 3 e grau 4 para os pacientes não irritáveis. Isso vale para a coluna, isso vale para as outras articulações, isso vale para a mobilização articular em si. Ok. Então, eu separei aqui algumas técnicas. Antes das técnicas, vamos dar uma relembrada. Ó, minha coluna aqui está toda alterada. Então, vamos lá. Vamos dar uma relembrada aqui, como eu sei que tem gente assistindo ou vai assistir depois, né? De vários períodos ou fisioterapeutas já formados que estão assistindo. Vamos só dar uma relembrada que tem técnicas que a gente vai utilizar no processo espinhoso, tem técnicas que a gente vai utilizar na articulação facetária, e aí entre as facetas aqui, então vamos lembrar que aqui são as facetas, né? Então a faceta inferior da vértebra vai se articular com a faceta superior da vértebra de baixo. Então, articulação facetária, e que a gente também chama muitas vezes de processo articular, e a gente tem o processo transverso. Então, muitas técnicas são realizadas na espinhosa, muitas técnicas na articulação facetária e muitas técnicas no processo transverso, e isso vai depender do que eu quero realizar naquela vértebra. Outra coisa importante é a gente relembrar um pouco da anatomia palpatória, né, que a gente vai ter o curso, inclusive, em setembro. Então, na coluna torácica, as 4 vértebras torácicas mais altas, né? Então, de T1 a T4, o processo transverso, ele está 2 dedos ao lado da espinhosa e 1 dedo para cima. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu vou ter processo espinhoso, 2 dedos ao lado e 1 dedo para cima. Eu estou no processo transverso. Então, aqui, ó. Então, vou botar bem pertinho para vocês verem. Então, aqui está a espinhosa, 2 dedos ao lado e 1 dedo para cima dessa espinhosa, eu estou no processo transverso, ok? Isso acontece nas 4 primeiras vértebras torácicas. Já nas 4 do meio, ou seja, T5, T6, T7, T8,
Isso é um pouco diferente. O que vai acontecer? Olha aqui a diferença, olha como o processo espinhoso ele é bem mais prolongado. Então, o processo espinhoso está aqui, 2 dedos ao lado e 2 dedos para cima, eu estou no processo transverso. Isso faz muita diferença quando eu vou fazer as técnicas, ok? Isso tem sempre que ser olhado quando eu vou realizar as técnicas da coluna vertebral. No caso aqui, a torácica. E já as 4 vértebras torácicas inferiores, então T9, T10, T11 e T12, isso muda. Eu vou ter a espinhosa, eu vou ter, então vamos lá. Vamos pegar aqui as torácicas inferiores, né? Então eu tenho aqui o processo espinhoso, eu tenho 2 dedos ao lado, vou pegar por aqui, 2 dedos ao lado e 1 dedo para cima só. Vai estar o processo transverso, tá? Então 2 dedos para o lado, opa, e 1 dedo para cima vai estar o processo transverso. Então, a torácica baixa funciona igual a torácica alta, que é diferente da torácica média. Já a lombar tá mais ou menos do mesmo nível. Então, a gente tem aqui a espinhosa, a gente tem aqui o processo transverso. Lembrando que na lombar, como a gente tem uma lordose lombar, né? Então, ela vai ficar mais ou menos no mesmo nível. Então, 2 dedos ao lado, ok? Mas basicamente no mesmo nível na lombar. Aí aqui tá a articulação facetária da lombar, ok? Que muitas técnicas vão ser realizadas na articulação facetária, como eu falei. Na cervical, como é que vai funcionar? A gente também tem uma lordose na cervical. Então, novamente, a gente vai ter aqui a espinhosa, a gente tem aqui a articulação facetária e a gente tem o processo transverso, ok? Então, de novo, a espinhosa, a articulação facetária, então, como eu falei antes, que a faceta inferior se articula com a faceta superior da vértebra de baixo, e aí a gente vai ter o processo transverso. Então, na cervical, também está mais ou menos no mesmo nível, tá? O processo transverso. Então, é na torácica que muda bastante. E aí tem isso. As 4 primeiras torácicas, 2 dedos para o lado, 1 dedo para cima. Nas 4 torácicas do meio, 2 dedos para o lado, 2 dedos para cima. E nas 4 torácicas de baixo, 2 dedos para o lado, 1 para cima. Ok? Anotaram aí? Então, agora sim, eu vou demonstrar algumas técnicas. E deixa eu só organizar aqui como é que o celular vai ficar, para a gente poder fazer as manobras. Então, só um segundinho. Vem pra cá, Fábio, por favor. Pode deitar a cabeça para cá. Ok. Eu vou fazer as técnicas aqui no Fábio. E eu vou começar com a técnica articulatória com pisiformes cruzados na região torácica, ok? Essa técnica, ela é realizada na faceta articular. Então, a gente já viu onde fica a faceta articular. Então, eu vou achar aqui, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, pessoal, para ver se melhora, para vocês poderem ver. Acho que melhora. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Vocês sabem como é que é, né? Então, vamos lá. Então, vamos aqui achar, já avaliei meu paciente, verifiquei uma região com menos mobilidade. E eu vou palpar a espinhosa. O dedo ao lado eu estou na articulação facetária da torácica. Eu vou colocar o pisiforme de um lado e o pisiforme do outro lado. E, como é que é o nome dessa técnica, professora? Técnica articulatória com pisiformes cruzados.
Então, o meu paciente vai puxar o ar, eu estou em finta adiante, então uma perna na frente, outra atrás. Ele vai puxar o ar e quando ele soltar o ar, é como se eu rodasse os meus pisiformes. E eu posso fazer isso algumas vezes no mesmo lugar e posso ir mudando o local que eu estou fazendo, sempre na articulação facetária e sempre acompanhando a respiração do meu paciente. Lembrando que eu já avaliei e verifiquei as regiões onde tem menos mobilidade para eu poder realizar essa técnica. Então, a técnica é feita com pisiforme na articulação facetária e cruzando os braços, né? Então, a minha mão direita foi lá para o lado esquerdo do Fábio e a minha mão esquerda foi para o lado direito. E na expiração eu faço um movimento como se eu quisesse fazer para baixo e com uma leve rotação. Essa mesma técnica também pode ser realizada na região lombar. E é uma técnica muito boa para a melhora da mobilidade. Deixa eu ver aqui qual a próxima técnica que eu separei pra gente. Deixa eu ver se tem mais alguma de barriga para baixo, decúbito ventral. Então, vou mostrar a técnica de liberação das raízes lombares. Então, eu vou pedir para ele deitar de lado, de frente para mim. Desce um pouquinho. Vou colocar aqui um conforto para o meu paciente. O paciente chega perto de mim. Dobra as pernas. E essa técnica é uma técnica que é muito utilizada tanto quando eu quero liberar, é uma técnica para liberação das raízes lombares, tá? Então, por exemplo, se eu quero liberar a raiz do nervo esquiático, eu tenho que saber aonde está o nervo esquiático, né? De onde ele sai. E ele sai de L4 a S3. Então, se eu tenho uma compressão, se eu tenho alguma alteração maior ali entre L4 e L5, eu vou realizar a técnica naquele nível. Se eu tenho uma compressão a nível do nervo femoral, se eu quero liberar a saída do nervo femoral, eu tenho que saber quais raízes formam o nervo femoral. O nervo femoral formado pelas raízes de L2 a L4. Então, eu vou pegar aquele nível. Então, tudo vai depender do nível que eu quero mobilizar, ok? Então, deixa eu mudar só aqui um pouquinho a posição. Porque vocês precisam ver o que eu vou fazer no quadril dele. Ok. Então, com a mão cranial, então a mão próxima à cabeça, eu vou colocar o dedo na espinhosa e é uma mão sensitiva. Então, por exemplo, se eu quero liberar aqui a raiz entre ali L4 e L5, então eu vou colocar o dedo em L4 e vou colocar a outra mão na região do ilíaco e vou fazer a mobilização com o meu corpo, fazendo o movimento de descer esse quadril. Mas o meu objetivo é que chegue aqui, o objetivo é que eu sinta, que eu perceba no meu dedo da mão cranial. Se eu fizer com muita força, eu vou liberar lá em cima, que não é meu objetivo. Então eu vou fazer um movimento até chegar no meu dedo de cima. Então eu vou repetir. Então a minha mão cranial é uma mão sensitiva, que vai estar sentindo ali na região da espinhosa onde eu quero liberar. Então, e a outra mão vai estar na pelve, realizando o movimento de descer o ilíaco, só ao ponto de chegar aqui no meu dedo cranial. Se eu quiser evoluir para essa técnica, eu posso evoluir gerando maior tensão neural. Professora, você ensina essa técnica no curso de mobilização neural? Sim, eu ensino essa técnica no curso de mobilização neural e também no curso da mobilização da coluna vertebral, né? Porque a gente pode ter algum paciente que tem uma compressão neural e eu preciso saber realizar essa técnica. Então, se eu quero evoluir com essa técnica, eu posso fazer o quê? A mesma coisa, só que agora com a perna um pouco mais esticada, ok? Não dá pra ver, deixa eu virar um pouquinho mais. A perna um pouco mais esticada. Depois, mais esticada ainda, o joelho mais esticado.
Depois eu posso fazer, se é um nervo esquiático, por exemplo, eu posso colocar a perna dele mais para frente. E aí de forma o quê? Que eu vou gerando maior tensão neural. Mas para isso, lembrando que ele não pode ter nenhum sintoma durante a técnica, ok? Então, antes de eu mostrar a próxima técnica, pessoal, eu vou ativar aqui os comentários e eu queria que vocês me dessem um feedback se está dando para ver, se o som continua bom, né? Porque estava um comentário desativado, então eu quero saber se está tudo bem. Então, escreve para mim enquanto eu bebo aqui uma aguinha. Como é que tá aí, pessoal? Tá tudo bem? Beleza. Obrigada, Anne, Bibi. Obrigada, pessoal. Agora, eu separei 5 técnicas aqui para mostrar para vocês. Obrigada, pessoal. A próxima técnica que eu vou mostrar é a tração da cervical alta, tá? Obrigada, pessoal. Então, o paciente vai virar de barriga para cima. E agora eu tenho que colocar lá para vocês verem a cervical dele. Obrigada, pessoal. Obrigada aí pelo feedback. E essa técnica que eu vou mostrar agora, pessoal, é uma técnica excelente para tracionar a cervical alta. Então, o povo já virou vértebra. Às vezes o povo vira vértebra, né, João Vitor? Pessoal, na minha aula o pessoal vira vértebra, vira sacro, vira o que precisar virar para poder aprender. É importante a gente aprender, muito bom. Então agora eu vou ensinar uma técnica de tração para cervical alta, que é uma técnica que ajuda bastante na liberação da cervical alta, tá? Então eu vou tirar de novo o comentário para vocês poderem ver. Obrigada aí pelo feedback, quem me deu o feedback. E o fisioterapeuta vai sentar na cabeceira da maca. Aqui é tudo quebra-galho, né, galera? Então vamos lá, a gente está tentando, para que vocês possam ver. Então vamos lá. Então eu vou colocar o meu antebraço em posição neutra na região da cervical alta dele. Então, na região da nuca. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer, tá? Ali, que vai ficar mais fácil. Então eu vou colocar nessa posição, com o antebraço em posição neutra. Eu vou fazer uma tração, trazendo tudo para mim. E a outra mão vai estar no queixo, como vocês vão ver, porque não posso deixar com que ocorra nem flexão, nem extensão, tá? Tem que manter a cabeça neutra. E aí eu trago para mim, e aí conforme ele começar a expirar, eu vou começar a fazer uma pronação, uma leve pronação. Como a cervical alta dele vai estar aqui no meu rádio, vai estar bem encaixado aqui no meu rádio, conforme eu vou fazendo a tração, eu vou afastando ali a cervical alta das outras vértebras cervicais e com isso eu consigo fazer uma tração na cervical alta. É uma técnica muito eficaz, que eu uso bastante no meu dia a dia, tá? Especialmente pacientes com dores na cervical alta, dores de cabeça que tem relação com a cervical, com cefaleia cervicogênica. Então é uma técnica muito boa, tá? Então, é isso. Então, eu começo nessa posição, em posição neutra, e vou começar a pronar cada vez que ele expirar, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o meu antebraço, como eu mostrei para vocês. E aí, se vocês repararem, ele vai fazer... Deixa eu só chegar a maca um pouquinho mais para lá, para ficar mais perto de vocês. Não, levanta da maca. Acho que vai melhorar, pessoal. Vai ficar mais pertinho aí de vocês. Isso. Acho que melhorou. Então, de novo, ó, vou colocar o meu antebraço em posição neutra,
tá? Então vocês não estão vendo bem ali, mas está nessa posição. Então para isso, ó, levantei um pouquinho a cabeça dele, coloquei meu antebraço e alinho o queixo para não gerar extensão, nem flexão. E aí eu vou trazer para mim, como eu falei para vocês, trouxe dessa forma. E aí eu percebo que encaixa bem na nuca. E agora eu vou pedir para cá, eu vou percebendo a respiração dele. E em cada expiração eu vou fazendo um pouco de pronação, leve, ok? Não é para doer. Então eu vou percebendo o quanto mais eu posso pronar. Pergunto sempre ao paciente se está incomodando, olho para o paciente, percebo se ele está com o rosto de que está incomodando, né? E aí eu vou tracionando em cada expiração. Quando eu perceber que está bem encaixado, que não tem mais para onde eu tracionar, eu mantenho ali e fico ali alguns minutos mantendo essa tração, desde que não esteja doendo. E eu mantenho ali. Quando eu for tirar a mão, quando eu for tirar o meu antebraço, perdão, eu vou diminuir a tensão do antebraço e vou devagar fazer uma pronação total, mas sem tensão. E aí sim eu tiro o meu antebraço da região cervical sem levantar a cabeça do paciente. Ok? Então vou repetir aqui para vocês entenderem. Então meu braço estava nessa posição, eu fiz uma tração puxando o paciente para mim. E aí percebi que estava bem encaixado aqui na região do rádio. Cuidado para não colocar na região mais proximal, porque nessa região tem mais tecidos moles e vai acabar que vai gerar mais extensão. Então é aqui na região do punho, mas cuidado para não machucar, porque a nuca vai estar bem encaixada aqui, né? O occipital vai estar bem encaixado no rádio. E aí você trouxe, e aí depois disso, em cada ex, você começa a pronar, até que chega uma hora que você percebe que está bem encaixado e que não tem mais como você pronar. Se você pronar, vai sair da região. E aí você mantém naquela posição por alguns minutos, o paciente respirando amplamente, mas sem ficar cansado. E aí quando você for tirar, você alivia a tensão, faz a pronação e tira o antebraço. Ok? Então não é para levantar a cabeça do paciente quando você for tirar o braço. E muitas vezes aquele paciente que quer te ajudar, né, explica, fala para ele, ó, não precisa levantar a cabeça, pode relaxar que eu vou tirar a mão. Tá? Então, às vezes o paciente ele quer te ajudar. Então é importante você explicar isso para ele. Beleza. Próxima técnica que eu separei foi, deixa eu achar aqui. Foi a músculo-energia parailíaco anterior. Então agora a gente vai ter que virar para o outro lado da câmera. Ok. Então vamos supor que eu avaliei o Fábio. Isso, eu avaliei o Fábio. Vou ter que virar mais, porque a gente precisa pegar a perna. Isso. E eu encontrei no Fábio um ilíaco anterior à direita. Não, à esquerda, tá? De propósito, tá? Para vocês poderem ver, senão eu vou ficar de costas para vocês. Então eu encontrei um ilíaco anterior à esquerda. Então essa técnica, a gente vai ficar do lado do ilíaco que está anterior. Se eu tenho um ilíaco anterior do lado esquerdo, eu tenho um ilíaco posterior relativo do lado direito. Ou seja, eu tenho um ilíaco que está mais em anterioridade do lado esquerdo e o direito, ele está numa posição relativa posterior ao outro lado, ok? Então eu vou ficar do lado que o ilíaco está anterior. E eu peço para o paciente chegar bem pertinho de mim. Isso. E aí o que eu vou fazer? Se o ilíaco esquerdo está anterior, eu levo para posterior, coloco as minhas costelas na tíbia do meu paciente, que é como se eu desse as costas para o paciente,
E as minhas mãos vão ficar na outra perna do meu paciente. Lembrando que eu não vou comprimir a patela contra a trócula, que isso vai gerar dor. Então eu coloco a mão, pode ser uma mão em cima da coxa, uma mão em cima da outra, né? Posso pegar por aqui, né? É bastante utilizado dessa forma. E o que vai ser importante aqui? A mesma força que ele realizar com essa perna de me empurrar, é a mesma força que ele vai usar com essa perna de levantar a perna. E qual o princípio dessa técnica? Essa técnica trabalha com músculo-energia. Ou seja, como essa está numa posição relativa posterior, quando ele contrair os músculos que são flexores de quadril, eles vão trazer esse ilíaco mais para anterior. Lembrando que é uma questão de tensão facial, de tecido, ok? Essa outra perna, essa perna esquerda dele, ele tem um ilíaco anterior. Então eu levei a perna dele para trás para levar esse ilíaco para posterior. Ele vai me empurrar. Quando ele me empurrar, ele vai usar os músculos que levam o ilíaco para posterior. Tem glúteo, né, isquios tibiais, ele vai me empurrar aqui. Então não é empurrar esticando o joelho, senão ele usa quadríceps, tá? É empurrar usando o glúteo, usando extensão de quadril, ok? Então vou repetir, tá? Essa técnica é uma técnica utilizada para equilibrar os ilíacos. Então, se eu encontrar um ilíaco anterior, eu fico do lado do ilíaco anterior. Se eu encontrar o ilíaco posterior, eu vou ficar do lado oposto. Porque se eu encontrar um ilíaco posterior, por exemplo, à direita, eu tenho uma posição relativa do outro ilíaco em quê? Em anterioridade. E o meu objetivo aqui é gerar uma harmonia desses ilíacos, diminuir as tensões ali faciais, de tecidos moles, tensões ligamentares, ok? E gerar um equilíbrio ali na pelve. Então eu vou colocar as minhas costelas na tíbia do paciente e as minhas mãos na coxa, tá? E ele vai fazer a mesma força que ele vai fazer para levantar a perna direita, ele vai fazer para me empurrar aqui. E eu sempre aviso para o paciente que ele tem que fazer pouca força. Por quê? Porque ele vai fazer isso por 10 segundos durante 10 vezes. Então, se ele fizer muita força, ele vai ficar cansado. Então, vamos lá, Fábio, me empurra e levanta a perna, tirando o calcanhar da maca. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. E se você perceber que o paciente está fazendo mais força com uma perna do que com a outra, você vai dar o estímulo para ele fazer com as duas pernas iguais. Então, vamos lá, de novo. Empurra, isso, mantém a mesma força. Por exemplo, vamos supor que ele estivesse fazendo menos força aqui, eu falo mais força aqui, ou mais força aqui, tá? Mantém, 8, 9, 10, relaxa. E de novo, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relaxa. Então vamos fingir que nós realizamos as 10 vezes. Quando a gente acabar de realizar a técnica, é importante a gente fazer a mesma avaliação, o mesmo teste que a gente verificou que tem um ilíaco anterior ou um ilíaco posterior e verificar se isso normalizou. Então, o teste que você tiver utilizado para verificar o posicionamento ou as tensões, você vai utilizar de novo para verificar se foi corrigido. Então, essa técnica é uma técnica onde a gente utiliza 10 repetições de 10 segundos, ok? Beleza. A última técnica que eu separei é uma técnica que a gente usa muito para melhorar a mobilidade da torácica. É uma técnica que a gente usa com a toalha e a gente vai fazer exatamente onde tem maior restrição. Então, vamos lá. Então, o Fábio vai ficar em pé, vai levantar. Senta
Então, essa técnica é uma técnica que a gente vai precisar de uma toalha, ok? Uma toalha grande. E aí eu já peguei uma toalha e eu enrolei essa toalha, tá? Não tem técnica para enrolar a toalha, enrola de qualquer jeito. E aí eu vou colocar a toalha na cintura do meu paciente. Então, essa técnica, por exemplo, quando eu tenho um paciente com restrição de mobilidade para o final do movimento do ombro, por exemplo, ou restrição de mobilidade torácica, isso está comprometendo a cervical, está gerando uma sobrecarga na cervical, na lombar, você avaliou essa torácica está muito rígida, é uma técnica muito interessante, tá? Então, muitos pacientes que estão com uma restrição no final da flexão do ombro, então vocês podem testar nos pacientes de vocês que vocês vão ver uma grande diferença. Então, você testa, pede para ele fazer uma flexão e você verifica se está restrito. Pede para fazer os dois, verifica se está restrito, tá? E aí você vai colocar aqui a toalha com a mão que você não for realizar a técnica, né? Você segura a toalha. E a outra mão, você vai, isso, o paciente apoia na maca, e a outra mão, você vai, achou a região de maior rigidez, e aí você vai fazer as mobilizações, como se fosse uma técnica o quê? Póstero anterior, como se fosse uma PA aqui, né? Mas as PAs tem algumas diferenças, mas é uma técnica póstero anterior, que eu estou mobilizando de posterior para anterior. Então, eu encontrei maior rigidez aqui, é onde eu vou ficar mobilizando. Encontrei maior rigidez em cima, é onde eu vou ficar mobilizando. Eu vou mobilizar onde eu encontrei um nível mais rígido. E eu vou ficar aqui um tempo. Posso ficar aqui 2, 3 minutos fazendo a mobilização, ou posso fazer, como preconizado pelo Maitland, por exemplo, faço 1 minuto, retesto e faço novamente mais 1 minuto, se não for um caso irritável, né? Nos casos irritáveis, a gente faz menos tempo. É importante que o paciente relaxe bem, relaxe os ombros, tá? Como eu falei, encontra a zona de maior rigidez, você vai colocar a mão pegando aqui as espinhosas, as facetas articulares, e aí você vai fazer a mobilização póstero anterior. Então, a toalha é só para dar mais estabilidade, para o paciente não ficar todo solto. E aí você mantém aqui com a toalha, pode ser com um cinto também, mas o cinto às vezes machuca. E aí você faz aqui a técnica póstero anterior, que a gente chama essa técnica de mobilização da torácica com a toalha. Vamos voltar aqui os comentários. Então, antes de liberar o Fábio aqui das técnicas, eu quero saber se deu para ver bem, se ficou com alguma dúvida em alguma técnica, como é que foi, se deu para ver. Dá um feedback aí, pessoal, por favor. Obrigada, Bibi, que bom que você gostou. Renatinha, deu para ver bem todas as técnicas? Obrigada. Deu? Então, beleza. Então, vou liberar o Fábio para poder dar alguns recados para vocês. Obrigada. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Então, já liberei aqui o meu modelo. Então, vamos lá. Então, se alguém quiser colocar alguma pergunta aí, enquanto isso eu vou dar os recadinhos finais. Então, vamos lá. Semana que vem, terça-feira, tem Não, Maurício, eu não consigo dar curso de terapia manual online. Não consigo. Só presencial mesmo. Ah, obrigada. Muito obrigada. Eu não consigo dar curso de terapia manual online, né? Eu preciso estar ali corrigindo a mão de vocês,
Quem já fez os meus cursos, professora Aline, que está aqui, Renatinha, então profissionais que já fizeram meus cursos, sabem que eu corrijo mão por mão, que eu preciso ver vocês fazendo para ver se está certo, porque quando você vai fazer no seu paciente, né, você tem que ser bem criterioso e bem específico para realizar as técnicas. Que dias eu estou na Camila? Eu estou segunda e quarta de manhã em Ipanema, e terças e segunda, quarta o dia inteiro, então segunda de manhã, quartas o dia inteiro, e terças e sextas eu estou no Jardim Oceânico, tá bem? Então fala comigo aí no privado se quiser alguma ajuda aí, se estiver com dor, se precisar de tratamento. Então vamos lá, assim que acabar a live, eu colocar a live para salvar, eu vou fazer o sorteio e vou postar o vencedor dos 50% de desconto no curso de mobilização articular, que vai ocorrer no dia 27 e 28 de agosto, ok? Teremos live semana que vem, eu não tenho feito live, né, com toda semana, né, minha vida tá muito, muito agitada, mas semana que vem teremos live com o professor Edelberto, que ele vai falar do curso que ele vai dar aqui esse ano, que eu estarei lá, com certeza. Já fui monitora dele várias vezes, ele vai dar o curso do Maitland, então é um curso que eu super recomendo, pelo raciocínio clínico, enfim. Então, vai ter a live terça-feira do professor Edelberto, ok? Mas eu vou postar ainda essa live e daqui a pouco vai estar todo mundo sabendo dessa live, então assistam, porque realmente o professor Edelberto é fantástico. Evelyn vai fazer o curso, maravilha! Então, quem está interessado em fazer o curso de mobilização articular, que vai ocorrer 27 e 28 de agosto, se inscreva logo, porque as vagas estão acabando, tá bom? Graças a Deus as vagas estão acabando. Outros recados, teremos curso de anatomia palpatória, que o pessoal me cobrou, pediu para eu fazer outro, né, no segundo semestre, agora em setembro. E teremos o curso de mobilização neural em outubro. Então, fiquem ligados aí, que já está tudo no meu Instagram, com a divulgação aí dos cursos. Obrigada, pessoal. Então, fiquem atentos, porque aí teremos ainda 3 cursos agora no segundo semestre. Então, de mobilização articular em agosto, de anatomia palpatória em setembro e de mobilização neural em outubro. São os únicos 3 cursos que eu vou dar esse semestre, porque eu tenho aí várias aulas de pós-graduações para dar até o final do semestre, eu não consigo dar outro curso, tá? Obrigada, Gustavo, um beijo. E é isso, pessoal. Então, aguardem aí, daqui a pouco eu posto o vencedor do desconto de 50%. E muito obrigada quem ficou comigo até o finalzinho. Um beijão para vocês. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada.